Olá, sejam bem-vindos ao Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais. Meu nome é Haroldo Queiroz, sou oficial de Justiça da Justiça Militar da União e professor de Direito Penal Militar, Processo Penal Militar e de Lei de Organização da Justiça Militar da União. Nesse nosso encontro, a gente vai começar a abordar o acordo de não persecução penal. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ver conceito, noções introdutórias, modelos de sistema criminal. Vamos ver também a linha do tempo desse instituto na justiça militar, argumentos contrários e favoráveis à aplicação desse instituto na justiça militar. E, por fim, a gente vai trabalhar um pouco de casuística. Como é que decide o STM? Como é que decide o STF? Vocês podem estar se recordando, mas o STM tem o RDR para tratar justamente dessa questão de acordo de não persecução penal, pode ou não pode, tem uma súmula de número 18, tudo isso a gente vai ver a partir de agora, tá bom? Então, antes de começar, já agradeço aqui a Escola Judicial Militar, por meio do seu diretor, o desembargador Fernando Galvão, pelo convite e todo o apoio técnico aqui no estúdio. Tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar o nosso estudo do acordo de não persecução penal. Primeiro, eu devo falar que o acordo de não persecução penal, ele aparece num primeiro momento não por meio de lei, mas sim por uma resolução do Conselho Nacional do Ministério Público. O Conselho Nacional do Ministério Público, no ano de 2017, edita a sua resolução 181 e ali prevê o acordo de não persecução penal. Em 2018, o Conselho Superior do Ministério Público Militar edita também a sua resolução para tratar desse instituto, o acordo de não persecução penal, no âmbito da Justiça Militar da União. Aí você pode estar me perguntando, mas Haroldo, CNMP, CSMPM, do que se trata? São órgãos, né, de controle administrativo, financeiro, com poder ali de editar normas no âmbito da sua vigência, no âmbito ali da vigência dos órgãos que estão atrelados a ele. Superada as resoluções, em 2019, por meio da chamada Lei Anticrime, foi inserido no Código de Processo Penal Comum, veja, no Código de Processo Penal Comum e não no Código de Processo Penal Militar, o artigo 28A. E aí sim, a partir do 28A é que eu tenho na lei e não numa resolução um instituto de acordo de não persecução penal. Por fim, de forma mais recente, o STM, ao se deparar com diversos casos sobre a possibilidade ou não de aplicar acordo de não persecução penal aos crimes militares na Justiça Militar da União, editou a sua súmula de número 18, prevendo que não se aplica o artigo 28A do CPP comum à Justiça Militar da União, ou melhor dizendo, aos crimes militares. Tá? Então, esse é o panorama, né, no ordenamento jurídico, e eu deixo no material de vocês os dispositivos correlatos. Na resolução do CNMP, o CNMP acabou definindo, né, conceituando o que é esse ANPP. É negócio jurídico celebrado entre quem? Entre o Ministério Público, órgão de acusação, e o investigado. Investigado, o nome foi técnico, né? Porque o instituto ele foi pensado para a fase pré-processual, onde eu ainda não tenho acusado. Posso fazer já no transcorrer do processo? Entende-se que sim, que seria possível admitir já na fase processual, mas o instituto foi pensado efetivamente para a fase pré-processual. E esse investigado ele tem que estar devidamente assistido por advogado ou defensor público. E isso foi um ponto positivo da norma. Por quê? Já que esse investigado ele vai se sujeitar a algumas condições, ele vai abrir mão do processo tradicional, é importante que essa decisão esteja assistida ou por um advogado de sua confiança ou por um defensor público, no caso de ser hipossuficiente. Uma vez preenchidos esses requisitos e pressupostos legais, que a gente vai ver mais à frente, que poderá ser proposto mediante avaliação das peculiaridades do caso concreto, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção da infração penal. Essa parte final, necessidade e suficiência para reprovação e prevenção da infração penal,
É uma cláusula aberta. Ali o membro do Ministério Público, caso a caso, vai poder verificar, ó, aqui me parece que é necessário o suficiente para reprovação e prevenção da infração penal. Em determinado caso, por exemplo, num crime, puxando para a nossa seara, que é militar, num crime que afrontar gravemente a hierarquia e disciplina, o membro do Ministério Público pode dizer, aqui então não seria o caso. Vamos avançar mais um pouco. Resolução 101 do Conselho Superior do Ministério Público Militar. Não sendo caso de arquivamento, ou seja, se é caso de arquivamento, o Ministério Público deve arquivar. O ANPP não é uma via secundária para o caso de ser arquivamento. E a gente já tem esse conhecimento lá na transação penal prevista na Lei 9.099. Lá inicia-se da mesma forma. Não sendo o caso de arquivamento, porque se for caso de arquivamento, essa investigação, esse feito pré-processual deve ser arquivado exclusivamente nos crimes militares de conceito estendido, tal como prevê o artigo 9º, inciso 2º CPM, com a redação dada pela Lei 13.491 de 2017. Pessoal, crimes militares de conceito estendido é o que a doutrina denominou de crimes militares extravagantes. Crimes militares por extensão são aqueles crimes que estão fora da parte especial do CPM, mas que a partir da Lei 13.491, se preenchidos ali os requisitos do artigo 9º do inciso 2º, no caso do militar da ativa do CPM, aquele crime, mesmo estando no Código Penal Comum ou numa legislação penal extravagante, por exemplo, na lei de tortura, na lei de abuso de autoridade, ele vai poder sim ser considerado um crime militar. O Ministério Público poderá propor ao investigado, a NPP, quando combinada pena mínima inferior a 4 e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o autor tiver confessado formal e circunstanciadamente a sua prática, mediante algumas condições que serão ajustadas cumulativa e alternativamente. E por fim, aqui na parte legislativa, artigo 28A, não sendo caso de arquivamento, tendo confessado formal e circunstancialmente. Vejam que há uma diferença, né, na nomenclatura. A legislação, o Código de Processo Penal Comum adotou circunstancialmente. Para alguns foi um equívoco redacional, o correto seria circunstanciadamente. Para aquela circunstância, a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça, e essa é uma preocupação constante do legislador, não conceder benefícios para crimes cometidos com violência ou grave ameaça ou dificultar a sua obtenção, e com pena mínima inferior a 4 anos. Pena mínima inferior a 4 anos, pessoal, considerando que o preceito secundário, né, analisando, obviamente, o crime na sua forma consumada, ele vai ser sempre um número inteiro. Eu posso dizer que quando o crime é consumado, a pena mínima vai ter que ser de até 3 anos, porque acima disso já é 4, e o que diz o 28A? A pena mínima deve ser inferior a 4, então deve ser abaixo de 4. E por que eu tomei esse cuidado de falar do crime consumado? Porque na tentativa pode ser que eu aplique fator de redução e fique num patamar inferior a 4 e superior a 3, tá? Dê ali uma conta quebrada. O Ministério Público poderá propor a NPP desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime militar, mediante condições também ajustadas, tá? Agora, pessoal, a gente vai ver aqui a súmula 18 do STM. A partir do momento, né, que começaram a chegar diversos casos no STM, Superior Tribunal Militar, órgão de cúpula da Justiça Militar da União, processos envolvendo a questão do ANPP, se é ou não cabível, decidiu a Corte, após deliberar sobre o tema, editar a súmula 18 do STM, e essa súmula dispõe que o artigo 28A do CPP comum não se aplica à Justiça Militar da União. E aqui você poderia estar se perguntando, pô, eu estou lembrado que isso deu ensejo até um IRDR, um incidente de resolução de demandas repetitivas, instituto previsto lá no Código de Processo Civil, mas que, por força do artigo 3º-A do CPPM, pode ser aplicado por analogia, a segunda vez que está sendo aplicado o IRDR na Justiça Militar da União. Eu lembro que recentemente o STM decidiu pela não aplicação do ANPP. Por que a gente está tratando disso aqui agora? Eu já adianto. Primeiro,
Ainda não houve trânsito em julgado da matéria, a matéria está sendo discutida ainda no âmbito do STM. A gente vai ver lá na frente que o Ministério Público Militar, inclusive, sustenta que o resultado final do processo, a votação, só resumindo, né? A votação foi 7-7, a corte tem 15 ministros, o presidente normalmente não vota só em determinadas questões. Nesse momento, o presidente foi chamado a votar, votou, desempatou pela não aplicação. E aí o Ministério Público está impugnando justamente, entendendo que ali seria o caso do presidente declarar a posição mais favorável ao investigado, ao acusado, e ele não poderia votar de forma livre. Mas isso a gente vai ver com mais devagar lá na frente, tá? Então é por isso que a gente está trabalhando aqui no NPP. E se a gente pensar na seara militar estadual, o STM ele não tem ingerência, né, nas decisões tanto da primeira instância quanto da segunda instância dos tribunais de justiça militares, dos juízes de direito do juízo militar. Então, embora a súmula seja um direcionamento, a súmula por si só, ela não vincula. Agora, o IRDR, uma vez transitado e julgado, fixada a tese jurídica, aí sim, vai vincular toda a instância inferior, tá bom? Toda a instância inferior da Justiça Militar da União, tudo bem? Então vamos lá. Modelos de justiça criminal. Como é que surge o NPP? A gente tem um modelo de justiça criminal tradicional conflitivo. Eu acuso, o órgão de acusação promove a acusação, defesa se defende, o juiz terceiro imparcial vai lá decidir. Há um conflito ali. O órgão de acusação imputa um fato criminoso e a defesa vai tentar ali conseguir a absolvição do seu cliente. Como é que é um modelo de justiça criminal negocial? Eu dou amplo poderes às partes, né, para eles entabularem ali condições previstas em lei, outras fora da lei, mas que sejam adequadas ao caso, e isso vai ser submetido à homologação do Poder Judiciário, tá? Então, a gente tinha tem ainda um modelo tradicional, que é o modelo de conflito, e tem um modelo negocial, que inclusive tanto o Conselho Nacional do Ministério Público quanto o Conselho Superior do Ministério Público Militar, eles propõem a adoção cada vez maior, perdão, de uma justiça resolutiva, tá? Então, avançando mais um pouco, nesse ANPP a gente tem 3 fases bem definidas: uma fase preliminar, uma fase de homologação com a participação do Poder Judiciário e a fase de execução. A gente vai ver ponto a ponto cada uma. Então, a gente inicia aqui na fase preliminar, na fase de negociação. Essa fase de negociação, eu vou passar aqui para o próximo slide. Vamos passar aqui para o próximo slide. Pronto. Nessa fase de negociação, eu tenho que verificar se os requisitos ali estão preenchidos, não ser caso de arquivamento, confissão formal e circunstanciada. E eu deixei no material de vocês uma observação, PL, né, Projeto de Lei 2976/2024, que está no Senado Federal, nasceu no Senado Federal. O que pretende esse PL? Retirar como requisito do ANPP essa confissão formal e circunstanciada. Isso porque outros institutos de justiça negocial, eles não possuem essa obrigatoriedade de confissão, o que permite que até mesmo que aquele investigado que se considere inocente, ele celebre aquele instituto. Aqui no NPP fica complicado aquele agente que se entende inocente celebrar o NPP porque ele tem que confessar. Como confessar se eu me entendo inocente? Então fica contraditório. O que pretende esse projeto de lei, que eu sugiro que acompanhe, retirar esse requisito da confissão. Mas hoje, fato é que ele está lá previsto na lei, tá? A infração penal sem violência ou grave ameaça, pena mínima inferior a 4 anos, aí a gente vai considerar ali as causas de aumento ou diminuição, e a necessidade de suficiência para reprovação e prevenção do crime, que a gente falou que trata-se de uma cláusula aberta ali, há uma certa subjetividade para o membro do Ministério Público avaliar se seria necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime.
Coloco aí as condições, né? Reparar o dano ou restituir a coisa à vítima. É uma preocupação constante do legislador que o dano causado seja reparado ou a coisa seja restituída. E óbvio, se não há possibilidade de restituição, reparação do dano, eu não tenho como exigir, tá? Inciso segundo, renunciar voluntariamente a bens e direitos. Inciso terceiro, prestar serviço à comunidade ou entidades públicas, né, por período correspondente à pena mínima, com um fator de redução ali, diminuído de 1 a 2 terços. Pagar prestação pecuniária. E, inciso quinto, uma outra condição indicada pelo Ministério Público, e aí desde que proporcional e compatível, né? Ela não pode, essa condição, ferir a dignidade da pessoa humana, por exemplo. Se se trata de um militar, pode ser que eu coloque uma outra condição ali, por exemplo, de prestar serviço extraordinário sem a respectiva retribuição pecuniária, né? Você vai prestar um serviço no local em que você trabalha, ou em outro local, mas ali no âmbito da Polícia Militar, por exemplo, e em vez desse serviço extra ser remunerado, você está aqui numa das condições, em determinados lugares chamam de RAIS, esse serviço extraordinário, seria possível uma condição, me parece que proporcional, ganha o agente, né, que o investigado, que não vai ter ali um processo penal, podendo ao final ser condenado, ganha a sociedade, que vai ter mais um militar na rua e sem ter que desembolsar valores por isso, tá? Então vamos passar aqui. Quando é que eu não aplico a NPP? Se for cabível transação penal. Por quê? Porque eles são institutos de justiça negocial excludentes. Se cabe transação, não vai caber NPP, porque a transação penal, prevista lá na Lei 9.099, ela é mais benéfica para o agente, tá? Exige menos condições. Se o investigado for reincidente, bom, o legislador, assim como eu mencionei que o legislador ele não pretende, né, beneficiar aquele que comete crime violento ou com grave ameaça ou dificulta a obtenção de benefício, para o reincidente a mesma situação. Inciso terceiro, tem um erro material ali, ter sido agente beneficiado nos 5 anos anteriores. Ou seja, não é uma carta em branco. Você não vai cometer um crime e depois vai ser beneficiado com a NPP. Se você foi beneficiado com institutos de justiça negocial, como a NPP, transação penal e suspensão condicional do processo, você não vai ter direito ao NPP. E inciso quarto, nos crimes cometidos ali no âmbito da violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino em favor do agressor, uma preocupação muito atual e muito escorreita dessa violência doméstica, né, e da violência contra a mulher também. O legislador inseriu isso no dispositivo. Já avançando nas fases, a gente tem a fase de homologação, que é a fase judicial. O magistrado vai verificar ali se é caso de homologar. E vejam, a resolução do CNMP, a primeira resolução, a 181, ela não tinha previsão de participação do judiciário, do Poder Judiciário, nesse acordo de não persecução penal, o que foi motivo de muita crítica. E na sequência, na resolução 183 de 2018, o Conselho, sensível a essas críticas, inseriu ali o Poder Judiciário nesse ANPP para fins de homologar, verificar a legalidade e voluntariedade desse acordo de não persecução penal. Tá? Então, o parágrafo 4º do artigo 28A vai dispor, para a homologação do NPP, vai ser realizada uma audiência na qual o juiz deve verificar a voluntariedade por meio da oitiva do investigado, ele foi coagido a aceitar esse benefício, e isso vai ser feito na presença do seu defensor, é a defesa técnica ali representada, que vai dar mais garantia para o Instituto, e o magistrado vai verificar também a sua legalidade. Preenche os requisitos objetivos. Será que está sendo proposto a NPP num crime cuja pena mínima seja de 5 anos, por exemplo, ou de 4 anos? Não poderia homologar, né, porque está indo contra o previsto na própria legislação. Tá bom? Vítima, pessoal. O ANPP, ele traz a vítima para o protagonismo do processo penal. A vítima que, por vezes, é relegada, ela que sofre, né, na maioria das vezes ali, o maior impacto daquela prática delitiva, ela tem vez no NPP. Ela pode participar das tratativas, conforme resolução do CNMP. O dano vai ser reparado. É intimada da homologação do NPP. Se for descumprido o NPP, vai ser intimada também, tá?
e a fase de execução, que vai se dar no juízo de execução, conforme o parágrafo 6º do artigo 28A do CPP, tá? Nessa execução, pessoal, eu destaquei alguns dispositivos. O parágrafo 11, por exemplo, ele vai dizer para a gente, olha, se o agente descumprir o ANPP, isso pode ser motivo suficiente para que o membro do Ministério Público não ofereça a suspensão condicional do processo. Veja, transação penal exclui a ANPP. Agora, a ANPP e suspensão condicional do processo, eles podem coexistir. O agente pode optar por uma suspensão condicional do processo e não por uma ANPP. Agora, se ele descumpre o ANPP, o membro do Ministério Público pode deixar de oferecer a suspensão condicional do processo, prevista lá no 9.099, com essa justificativa. Bom, ele já descumpriu as condições, deixa de oferecer. Essa celebração não vai constar de certidão de antecedente criminal, exceto, né, para verificar a concessão do benefício. A gente falou há pouco tempo que tem um lapso temporal, um quinquênio ali, um lapso de 5 anos, em que o agente não vai poder se beneficiar novamente. Então, na certidão, o Ministério Público vai ter que, por exemplo, verificar se esse benefício já foi concedido e cumpridas todas as condições, o juiz vai extinguir a punibilidade do agente, tá? Encerrando aqui o nosso bloco, pessoal, só deixar aqui uma linha do tempo do ANPP na Justiça Militar da União. Então, eu tenho a resolução do CNMP em 2017, do Conselho Superior do Ministério Público Militar em 2018, o CPP, previsão expressa em 2019, entrada em vigor efetiva em 2020, em janeiro, o STM súmula 18 em 2022 e em 2023 foi admitido o IRDR para tratar justamente dessa possibilidade de ANPP na Justiça Militar da União, tá bom? Pessoal, eu fico por aqui. Na sequência, a gente retoma com mais temas relacionados ao acordo de não persecução penal. Até lá!